Estamos de volta e hoje eu trago um livro muito difícil, um livro muito tenso, mas que eu acho que todo mundo deveria ler, pelo menos assim, conhecer, a título de se informar mesmo, porque eu acredito que tenha muita gente que desconheça o tema ou que simplesmente ignora as coisas que estão acontecendo na Coreia do Norte. E o livro é A Fuga do Campo 14, a dramática jornada de um prisioneiro da Coreia do Norte rumo à liberdade no Ocidente. O livro foi escrito pelo Glenn Horden, que ele é um jornalista, ele já foi correspondente do Washington Post, já escreveu várias matérias para vários jornais, enfim, ele já cobriu várias questões políticas ao redor do mundo. E como eu li no Kindle, eu vou deixar a capinha bonitinha aqui para vocês. E o seguinte, para dar uma contextualização histórica para vocês, a gente vai precisar voltar até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e eu vou contar um pouquinho para vocês da história ali das Coreias. Então é o seguinte, antes ali, né, na Segunda Guerra e tal, a Coreia era colonizada pelo Japão. Inclusive foi um período muito tenso para os coreanos, porque eles foram despidos inteiramente da sua própria cultura, inclusive da sua própria língua. Eles foram obrigados, né, a falar o japonês, eles foram obrigados a abandonar, né, todos os seus rituais religiosos e culturais em função da ocupação japonesa. Né, Segunda Guerra Mundial acabou, os aliados ganharam, o Japão foi obrigado a devolver o território coreano para os coreanos. Só que naquela época eles não tinham estrutura política nenhuma para se governar, né? Então a gente houve a divisão do território coreano entre o norte e sul, né, que é a divisão do paralelo 38, sendo que o sul ficou sob o domínio dos Estados Unidos e o norte sob o poder da União Soviética. E eles ficaram ali, né, essa ocupação, na verdade, foi até para dar uma estabilidade para essas duas regiões, até que eles pudessem, até que um poder legítimo fosse estabelecido. Só que se passaram 2 anos e eles, claro e obviamente, não chegaram no acordo. Afinal, a ideologia desses dois países eram completamente diferentes, né? União Soviética e Estados Unidos, né? E aí eles levaram esse problema para a ONU. E aí em 1948 a gente teve as primeiras eleições, tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte. E o Lee Sung-man, ele foi eleito o primeiro presidente da República Democrática da Coreia do Sul. E o Kim Il-sung, ele foi o primeiro líder comunista, né, da Coreia do Norte. E aí, para esquentar ainda mais as discordâncias políticas desses dois países, a ONU reconheceu a Coreia do Sul como governo legítimo. Ela não reconheceu a Coreia do Norte. Então, inclusive vários países, né, em função disso, vários países não reconheceram e não reconhecem até hoje a Coreia do Norte como governo legítimo. E aí, em 1949, houve a saída das tropas americanas e das tropas soviéticas, né, dos respectivos países. Porém, em 1950, a gente teve a invasão do Norte, no território Sul, com o apoio da China e da União Soviética. Os nortenhos enfiou lá dentro na Coreia do Sul e começou a matar geral, e foi um período muito tenso, de muita destruição, de muito sangue derramado, e foi conhecido, né, com o período como a Guerra da Coreia. E houve perdas dos dois lados, porque em junho de 1950 os Estados Unidos interveio, né, em favor, né, na verdade, da Coreia do Sul, e empurrou os norte-coreanos de volta para o território deles. Daí eles começam, né,
a Coreia do Norte, na época, não tinha condições de enfrentar o exército americano, então eles retrocederam. E aí houve a intervenção do exército chinês, que não é uma boa ideia enfrentar o exército chinês, porque eles têm gente demais. Então eles empurraram os Estados Unidos mais um pouquinho, e aí ficou nisso, miririri. Voltaram cada um pro seu território, Coreia do Sul no sul, Coreia do Norte no norte. Em 1953, depois assim de muita perda dos dois lados mesmo, assim, foi a Coreia, se vocês pegarem a imagem no Google de Seul, na época da Guerra da Coreia, vocês não vão reconhecer. Coloca o antes e o depois assim, vocês não vão reconhecer. Ficou completamente destruído. Mas enfim, em 1953 as Coreias assinaram um armistício, e que fique bem claro, é um armistício, não é um tratado de paz. Tanto que depois disso, depois de 1953, houve vários ataques da Coreia do Norte na Coreia do Sul. Direto eles mandam espiões e assassinos para a Coreia do Sul para matar os desertores e os fugitivos, enfim, mobel. E assim, esse conflito, né, das duas Coreias, ele é muito antigo, ele é datado até antes de Cristo, desde ali das dinastias e tal. E essa disputa territorial consiste assim, na história da Coreia. Na verdade, a disputa territorial faz parte da história de todos os países do mundo, eu acredito. Mas pelo menos politicamente vocês ficaram situados aí já, né? Pois é. Daí, em 1977, a gente vai ter uma ideologia oficial estabelecida. Então, o grande líder, o Kim Il-sung, ele falou que o Estado agora, ele era o Estado Chuje, ou seja, ele era um Estado autossuficiente. E isso consiste em, de acordo com Kim Il-sung, estabelecer Juche significa, em síntese, ser o senhor da revolução e da reconstrução no próprio país. Isso significa aferrar-se com firmeza a uma posição independente, rejeitando a dependência em relação aos outros, usando a própria inteligência, acreditando na própria força, manifestando o espírito revolucionário da autoconfiança e assim resolver os próprios problemas por si mesmo e sob a própria responsabilidade em todas as circunstâncias. Essa é a ideologia oficial da Coreia do Norte, ser autossuficiente. O que hoje a gente sabe que isso não existe, existem relatos e provas que a Coreia não tem petróleo, a Coreia não tem condição de alimentar o seu próprio povo, a Coreia do Norte ela possui um regimento governamental muito fraco e falho, tanto que eles passaram por crises de alimento muito graves ali na década de 90. Eles recebem ajuda, imensa ajuda da Coreia do Sul, os próprios Estados Unidos já ajudaram imensamente em relação, né, aos alimentos principalmente. A Coreia do Norte é um país extremamente dependente de ajuda de outros países para estabelecer o Estado Juche, né, para se autoproclamar autossuficiente. E aí, dentro, né, dessa ideologia, o Kim Il-sung ele falou o seguinte: a fonte e os mestres da revolução e da construção social são as massas populares. Então agora que vocês já têm um contexto histórico e político aí, eu confesso que bem resumido, mas pelo menos vocês têm ideia, né, de como que aconteceu essa separação territorial e tudo mais, vamos conversar um pouquinho sobre o livro. O livro ele é uma transcrição, né, é um depoimento que o Shin In-gon ele fez para esse jornalista, e ele é considerado a única pessoa
que conseguiu escapar de um campo de concentração, um campo de trabalho forçado da Coreia do Norte com vida. E ele escapou do campo 14, que por outros depoimentos de outras pessoas, de outros norte-coreanos, o campo 14 é o pior dos campos, porque é o campo dos presos políticos. E a gente vai ficar sabendo também pela leitura que em 1972 o Kim Il-sung ele falou que o crime por associação era válido. Ou seja, se um parente próximo seu cometeu um crime, você e sua família vão pagar por esse crime também. Que foi o que aconteceu com o Shin. Ele descobriu que o tio dele cometeu um ato de traição dentro das leis norte-coreanas e o tio conseguiu escapar, porém a família foi presa. O irmão dele, né, o pai do Shin, foi preso e por consequência o Shin nasceu e cresceu no campo 14. E só a título de informação, eu não quero comparar, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma comparação, é só um ponto que o autor mostra pra gente, a fim da gente tentar entender a posição do Shin, é o seguinte. A gente tem os campos de concentração nazistas e os judeus. Antes desses campos acontecerem, a gente tinha ali as famílias judias, elas tinham seus próprios negócios, as suas próprias vidas, elas conseguiam exercer a sua religião, praticar ali seus rituais e, enfim, eles tinham família, estrutura, felicidade, amor, companheirismo, amizade. Eles tinham tudo isso até serem despidos de tudo isso, de tudo que eles conheciam e de tudo que eles eram. E o Shin não. O Shin, ele nasceu e cresceu no campo, ele cresce, né, no campo 14. Ele não conheceu a felicidade, o amor, o companheirismo. Ele não sabe o que esses termos, o que esses sentimentos significam. Desde muito pequeno eles são doutrinados à delação, né? Eles são doutrinados a trair os seus familiares, os seus amigos. Amigos não, né? Colegas de campo. Então, assim, acredita-se que por os judeus, no caso dos judeus, eles conhecerem a felicidade anteriormente e por associarem, né, fazerem duplas ali dentro dos campos, eles tinham uma esperança de uma vida melhor, de que tudo aquilo iria acabar e tal. Isso tudo foi coletado, essas informações foram concebidas através dos relatos, tá, gente? Não sou eu que estou inventando isso, não. Então, assim, eles tinham ali pelo menos uma pessoa em quem apoiar, em que confiar, em que compartilhar. O Shin não. O Shin, se você, por exemplo, olhasse torto, o seu colega estava te denunciando. Se você tivesse certa ambição com determinada coisa, tinha outro fulano te delatando. Inclusive isso dentro da própria família. O conceito de família não existe. O Shin nunca teve isso. Então ele não tinha esperança de um futuro melhor, porque ele não sabe o que é um futuro melhor. Ele nunca teve acesso a esse tipo de coisa. Então uma das situações, o que torna os campos norte-coreanos mais graves é porque muitas pessoas nasceram já doutrinadas a aceitarem aquilo. Então eles não têm esperança de uma coisa melhor, de que os dias vão melhorar, de que tudo aquilo é só uma fase ruim. Eles não têm isso, eles não sabem o que é ser feliz, eles não sabem, nunca tiveram contato com isso. Então por isso, né, e vários outros motivos, que é uma leitura muito difícil. Porque por mais que a gente tente
É praticamente impossível a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Enfim, a gente então vai acompanhar desde a primeira infância ali do Shin, quando ele tinha seus 4 e 5 anos de idade, e que ele morava com a mãe, né? Afinal, os homens e mulheres não podiam viver juntos, eles não podiam andar juntos, não podiam dar as mãos, não podiam conversar, não podiam fazer nada. Apenas no ambiente de trabalho era que a convivência dos sexos eram permitidos. Fora isso, não. E desde pequeno, e como assim a situação deles é muito miserável, eles não têm, a roupa que eles usam é fornecida pelo governo e mesmo assim 2 vezes ao ano. Então você tem que usar a mesma roupa por 6 meses. Banho não existe, escovar dente não existe. A câmera me cortou de novo. Mas então, como eu estava falando, os banheiros são externos, aqueles bem antigos, né? E mesmo assim também são separados por gênero. E a miséria era tanta que desde pequeno o Shin passou a enxergar a própria mãe como uma competidora, no sentido de que mal eles tinham acesso à comida e o pouco que tinha, a mãe, né, já deixava pronto e ia trabalhar, ficava 18, 20 horas trabalhando ali sobre intenso abuso físico e psicológico, e enquanto o Shin pequenininho ficava em casa sozinho. E como ele sentia muita fome, muita dor, muito frio, ele começou a comer a comida da mãe. Ele via sempre ali uma porção extra e ele comia. A mãe chegando do trabalho, não tinha comida, ela passou a descontar no próprio filho. Então esse ambiente amoroso, um ambiente assim, né, de tipo assim, de apoio, tipo assim, a gente tá na merda, mas a gente tá junto, não existe, não existe. Até, inclusive, um dos assuntos principais do livro foi quando o Shin e o pai presenciaram, de primeira fila, o fuzilamento da mãe e do irmão. Então, eu não, assim, isso não é spoiler, porque já tá logo no começo, já é relatado isso, mas os acontecimentos, o que levaram a esse fuzilamento, eu vou deixar com vocês mesmo, vocês leem por conta e risco. Então, assim, a gente vai acompanhar os dias dessa pequena pessoa desprovida totalmente de humanidade, né, de sentimentos comuns para nós, que estão presentes no nosso dia a dia. Ele não sente isso. Inclusive tem uma parte que me marcou muito, que foi depois que ele conseguiu fugir, que ele foi para a China e depois foi para a Coreia do Sul, ele passou a frequentar algumas igrejas. E em todas elas as pessoas falavam muito sobre perdão. Pra gente, o perdão é justamente perdoar o próximo por um ato falho, né, que ele ou ela cometeu. Pro Shin, o perdão consiste em implorar para o guarda para não te matar. Então, assim, ele não entende o conceito de perdão. Para ele nunca fez sentido, o que pra gente é normal, né? E existem outros pequenos acontecimentos, pequenos assim, eles são narrados de forma mais rápida, mais sucinta no livro e que vão justamente desenhar todo o cenário dos campos norte-coreanos pra gente. E que eu confesso que é uma informação que eu desconhecia, não por ignorância, mas por falta mesmo de acesso a essas informações, e que é inclusive justamente um dos pontos que o autor vai ressaltar em vários momentos, porque ele, como eu comentei no começo, ele já cobriu vários acontecimentos políticos no sul da África, a questão da Iugoslávia, enfim.
E ele falou que mesmo esses lugares tendo essas questões, né, bem intensas, esses países não conseguiram se isolar do mundo. Eles não conseguiram fechar as fronteiras. Então os jornalistas tinham acesso, eles conseguiam relatos, depoimentos, imagens, vídeos, coisa que não se acontece com a Coreia do Norte. O Kim Il-sung, ele conseguiu fechar a Coreia de uma forma que ninguém entra e ninguém sai, a não ser fugido, entendeu? Primeiro que ninguém tem o interesse de entrar lá, porque sabe que tem uma coisa muito errada acontecendo. Segundo que para você sair, já é outro esquema completamente diferente. Se você não tem permissão para entrar, consequentemente você não tem permissão para sair. E, assim, é muito louco, porque existem provas de imagem de satélite hoje em dia que comprovam a existência desses campos, apesar dos representantes políticos norte-coreanos nem mencionarem isso. Sempre que são perguntados isso a eles, eles fazem a egípcia ali e fingem que não é com eles. Existem esses relatos, né, tanto do Shin, que pelo que eu vi aqui do autor, é o mais intenso. Existem outros relatos de outros desertores e tal, mas a gente não consegue corroborar essas informações. Não que a gente esteja falando que eles estão mentindo, de forma alguma, mas é porque é um relato muito forte, é uma coisa que você precisa de uma comprovação para tomar alguma iniciativa, principalmente se envolvendo, né, tipo, questões políticas e sociais e tudo mais. É muito complicado, a situação dos norte-coreanos é muito complicada mesmo, assim, mesmo. A fuga do Shin foi em janeiro de 2005, pra vocês terem uma ideia de como isso é recente. E ele teve até a ajuda de um companheiro ali, o Park, só que infelizmente ele faleceu. E ele ficou perdido, sozinho, no território norte-coreano, porque ele não sabia para onde, que lado era a China. E ele demorou 3 anos para conseguir chegar, né, à China e consequentemente na Coreia do Sul. Quando ele chegou na Coreia do Sul, existe um programa na Coreia de resguardo, né, para essas pessoas, para os norte-coreanos. Existe uma instituição ali que eles recebem apoio psicológico, psiquiátrico, apoio médico. Eles chegam com muitas deficiências por consequência da má nutrição, do trabalho árduo, do trabalho forçado, dos abusos. E assim, pra finalizar, porque eu acho que o vídeo já deve estar ficando gigantesco e a minha câmera já me cortou várias vezes, eu quero só assim que você... É uma leitura pesada, é uma leitura complicada, mas eu acho de extrema importância, porque muita gente desconhece ou ignora a situação toda lá da Coreia do Norte. Eu sei que existem outros problemas acontecendo, né, simultaneamente e que talvez falem mais próximo de vocês, mas é um livro tão rapidinho de ler e tão impactante assim. Pelo menos leiam a título de informação, sabe? Só para se informar e se situar no que está acontecendo lá, porque infelizmente é uma realidade ainda. Quando a gente menciona campos de concentração, campos de trabalho forçado, a gente sempre lembra dos campos nazistas. E não que isso seja errado de forma alguma, mas enfim, eu acho importante a gente conhecer esse lado também. E só assim, tem uma passagem aqui que eu acho importante para vocês entenderem melhor a situação. Os campos de trabalhos forçados da Coreia do Norte já duram 2 vezes mais tempo que o Gulag soviético e cerca de 12 vezes mais que os campos de concentração nazista. Então, assim, o governo da Coreia do Sul estima que eles abrigam cerca de 154 mil prisioneiros, enquanto que o Departamento de Estado dos Estados Unidos e vários grupos de defesa dos direitos humanos calculam que seja nada menos que 200 mil. Nesse livro,
A gente tem o mapa dos campos, né, que foram coletados através da imagem de satélite. A gente tem um mapa que o Xin traçou, né, para escapar. E a gente tem aqui as 10 leis do campo 14. E, assim, ela é um pouco grande, mas eu vou ler para vocês saberem o quanto é dramático a situação lá. E o Xin, ele foi obrigado a memorizar nessas regras e frequentemente os guardas mandavam que eles recitassem, por isso que ele conseguiu transcrever tudo pra gente aqui. Primeiro, não tente fugir. Qualquer pessoa pega fugindo será fuzilada imediatamente. Qualquer testemunha de uma tentativa de fuga que não a denuncie será fuzilado imediatamente. Qualquer testemunha de uma tentativa de fuga deve notificar prontamente a um guarda. É proibida a reunião de 2 ou mais pessoas para conspirar ou tentar fugir. 2. É proibida a reunião de mais de 2 prisioneiros. Qualquer pessoa que deixe de obter permissão de um guarda para uma reunião de mais de 2 prisioneiros será fuzilada imediatamente. Aqueles que invadirem a aldeia dos guardas ou danificarem a propriedade pública serão fuzilados imediatamente. Nenhuma reunião pode exceder o número de prisioneiros permitidos pelo guarda encarregado. Com exceção do trabalho, nenhum grupo de prisioneiros pode reunir-se sem permissão. À noite, 3 ou mais prisioneiros não podem deslocar-se em grupos sem a permissão do guarda encarregado. 3. Não furte. Qualquer pessoa encontrada furtando ou de posse de armas será fuzilada imediatamente. Qualquer pessoa que não informe ou que ajude alguém que tenha roubado ou que esteja na posse de armas será fuzilada imediatamente. Qualquer pessoa que furte ou esconda qualquer alimento será fuzilada imediatamente. Qualquer pessoa que estrague de propósito qualquer material usado no campo será fuzilado imediatamente. 4. Os guardas devem ser obedecidos de maneira incondicional. Qualquer pessoa que hostilize ou agrida um guarda será fuzilada imediatamente. Qualquer pessoa que deixe de demonstrar total submissão às instruções de um guarda será fuzilada imediatamente. Não deve haver nenhuma resposta insolente ou queixa para um guarda. Ao encontrar o guarda, deve-se inclinar a cabeça em sinal de respeito. 5. Qualquer pessoa que veja um fugitivo ou indivíduo suspeito deve denunciá-lo prontamente. Qualquer pessoa que forneça cobertura para um fugitivo ou o proteja será fuzilada imediatamente. Qualquer pessoa que guarde ou esconda os bens de um fugitivo, conspire com ele ou deixe de denunciá-lo será fuzilada imediatamente. 6. Os prisioneiros devem se vigiar uns aos outros e denunciar imediatamente qualquer comportamento suspeito. Todo prisioneiro deve observar os outros e permanecer vigilante. A fala e a conduta dos outros devem ser atentamente observadas. Se alguma coisa despertar suspeita, um guarda deve ser notificado imediatamente. Os prisioneiros devem comparecer fielmente às reuniões de luta ideológica e devem censurar os outros e a si mesmos com veemência. 7. Os prisioneiros devem mais do que cumprir a tarefa que lhes é designada cada dia. Prisioneiros que negligenciem sua cota de trabalho ou deixem de cumpri-la serão considerados descontentes e fuzilados imediatamente. Cada prisioneiro deve ser o único responsável por sua cota de trabalho. Cumprir a própria cota de trabalho é lavar os próprios pecados, assim como recompensar o Estado pelo perdão que manifestou. A cota de trabalho designada por um guarda não pode ser modificada. 8. Fora do local de trabalho não deve haver nenhuma convivência entre os sexos por razões pessoais. Caso ocorra contato físico sexual sem prévia aprovação, os perpetradores serão fuzilados imediatamente. Fora do local de trabalho não deve haver conversas entre os sexos sem prévia aprovação. É proibido visitar banheiros designados para membros do outro sexo sem prévia aprovação. Sem motivo especial, membros de sexos opostos não podem circular de mãos dadas ou dormir lado a lado. Sem prévia aprovação, prisioneiros não podem visitar os alojamentos de pessoas do sexo oposto. 9. Os prisioneiros devem se arrepender sinceramente de seus erros. Qualquer pessoa que não reconheça seus pecados e os negue ou mantenha uma opinião desviante sobre eles será fuzilada imediatamente. O prisioneiro deve refletir profundamente sobre os pecados que cometeu contra seu país
e a sociedade e esforçar-se para purificar-se deles. Se após ter reconhecido seus pecados e refletido profundamente sobre eles, um prisioneiro pode recomeçar. 10. Prisioneiros que violam as leis e regulamentos do campo serão fuzilados imediatamente. Todos os prisioneiros devem considerar os guardas como seus verdadeiros mestres e, obedecendo às 10 leis e regulamentos do campo, entregar-se através da labuta e da disciplina à purificação de seus erros passados. É isso. Ou seja, se você respirar errado, você é fuzilado imediatamente. Então, assim, através dessas 10 leis, né, do campo 14, dá pra gente ter uma ideia do que acontece por lá, né? Então, assim, eu não tenho mais o que falar. Esse livro foi muito chocante pra mim, foi um tapa na cara e um soco na barriga. De verdade mesmo, assim. Então eu espero muito que vocês leiam esse livro, busquem informações, se situem nos acontecimentos. Hoje em dia, né, a relação entre as Coreias, ela está caminhando para uma coisa melhor, né, apesar dos altos e baixos que está acontecendo aí, mas enfim, pelo menos só do Kim Jong-un já ter aceitado, né, assentar e conversar com o presidente da Coreia do Sul, até mesmo com o Trump, sendo o Trump, né, já é um avanço muito grande. Então, assim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e busquem informações, busquem conhecimento, por mais difícil que ele seja. É isso. Até o próximo.